Aqui hoje, né, para falar para a gente. Já faz algum tempo que eu queria que o Valdir viesse falar, convidei, mas ele nunca tinha agenda, porque ele é muito ocupado, viaja muito, e eu queria que ele viesse falar no encontro de casais, e a gente tentou um dia, ele disse, não tenho agenda. Quando foi no finalzinho do ano, eu fui em uma posse lá na igreja luterana. Aí eu soube que ele tinha sido jubilado. Jubilado, para quem não sabe, é aposentado, né? Aí estava lá, falei, aí, Valdir, como é que estão as coisas? Agora estou tranquilo, estou jubilado. Falei, como assim, jubilado? Isso é... Na igreja luterana, depois que a gente completa 40 anos, a gente é jubilado. Né? Eu falei, então, como é que está a sua agenda para carnaval? Aí ele disse, olha, eu estou tranquilo. Falei, então... Eles são líderes de vários projetos no Brasil. Quem já esteve na ABU, por exemplo, Aliança Bíblica Universitária, eles trabalham na ABU há mais de 30 anos. Se conheceram lá. Se conheceu na ABU. Ela é do Maranhão, ele é de Santa Catarina, Joinville. Ontem alguém perguntou para ele, você é de onde? Ele falou, daqui. Aí a pessoa pensou que estava brincando. Daqui, Joinville está aqui, alguns quilômetros daqui. E uma alegria ter vocês com a gente, que Deus abençoe vocês, sintam-se bem à vontade aqui em nosso meio, que Deus possa usar a vida de vocês para falar o nosso coração nessa manhã. Amém. Tchau. Bom dia. Que a presença de Deus passeie entre nós hoje de manhã. Aquietar-se é um desafio muito grande no dia de hoje, não é verdade? Aquietar-se, a gente quer agitação, a gente quer falar, a gente tem o que dizer, não é verdade? Mas eu queria convidar vocês a começar, e a mim também, se aquietando. Aliás, por que vocês vieram para esse retiro? Vocês já pensaram na palavra retiro? Retiro não é sinônimo de ajuntamento, de acampamento, de bagunça, de tudo isso que a gente está fazendo aqui é muito bom. Não estou criticando, eu estou dizendo que é bom. Mas retirar-se significa o quê? Sair. Sair de um lugar, sair de uma situação, retirar-se. Então, a gente queria convidar vocês a se retirarem um pouco daquilo que ficou lá em Lindóia, em Curitiba, no seu trabalho, as suas preocupações, aquela estrada tranquila que leva de Curitiba a Guaratuba no dia de carnaval, 11 horas da noite, meia-noite, tudo aquilo que faz barulho dentro da gente. Será que nesses dias a gente consegue se retirar um pouco disso que é a realidade da gente? Aliás, eu acho que quem inventou não, mas quem praticava muito antes de nós os retiros, era Jesus. Se você olha para os evangelhos, você tem vários relatos em que no meio da agitação, da multidão, Jesus se retira. Para quê? Para orar. Ele se retira, ele se afasta, ele vai para o monte, ele vai procurar um lugar para ficar sozinho com Deus. Porque no meio do barulho, a gente não ouve
Deus pode falar, falar, falar. O Valdir, às vezes, diz assim, que Deus diz assim, eu queria tanto falar com esse guri, mas ele não escuta, né? Porque os nossos barulhos, e muito mais os barulhos internos, os ruídos internos, ficam disputando, competindo com Deus, e a gente não consegue ouvir. E Jesus viveu isso, não é fácil, Jesus viveu isso o tempo todo do ministério dele. No começo de Marcos, há um relato interessante em que ele some para orar, ele se retira, passa a noite orando, e aí os discípulos vão atrás e dizem, o que é isso, Senhor? Está todo mundo te procurando. Tem muita coisa para fazer. Tem gente para ser curado, tem gente querendo te ouvir, tem gente querendo te conhecer. E Jesus responde, não foi para isso que eu vim. Vamos para outro lugar. Consciência do que Deus quer com você. Então, eu queria convidar vocês, durante alguns minutos, a se aquietar diante de Deus. Feche os olhos, só para ignorar o que está em volta, e se coloque diante de Deus. O que é, e pense, o que é que você quer deixar para trás e entregar a Deus durante esse tempo aqui? Qual é a oração que você traz? Qual é o anseio que você traz? E que você gostaria de entregar para Deus nessa manhã? Só você e Deus. Vamos ao silêncio? Todos vocês têm o papelzinho do relógio de oração e aquele outro papelzinho. Se você quiser ou conseguir, escreva no verso desse papelzinho de oração qual é a sua oração a Deus nessa manhã. Ninguém vai olhar entre você e Deus. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, mas qual é a oração que você traz para esses dias aqui? Se você não consegue escrever por alguma razão, ou prefere não escrever, mas pense a sua oração entre você e Deus. A oração que você diria, Deus, é isso que eu te peço para esses dias de retiro. Escreva ou registre na sua memória. Alguém diz que nós somos as nossas memórias. Nós somos as nossas memórias. E que
Aliás, esses dias eu estava lendo sobre envelhescência, né? O Valdir gostou dessa história, envelhescência, um nome bonito. E que um dos maiores desafios do envelhecimento é quando a gente não tem com quem compartilhar memórias, não tem um elo. Porque à medida que a gente conta histórias, a gente vai lembrando. E no nosso caso, nós estamos lembrando da história de Deus com a gente. Quanta coisa Deus já fez com a gente, não é verdade? A Bíblia está cheia de palavra de Deus dizendo para o seu povo: lembrem, contem histórias. Quando os seus filhos perguntarem: por que vocês vão para a igreja da Lindóia? Por que eu tenho que ir todo domingo? Por que eu tenho, né? Contem a história do que Deus fez com você. Não façam conceitos, contem história. Contem a história. Olhando aqui, me parece, bem misturada a faixa etária aqui, né? E aqui eu imagino que nós temos gente que contava história para os seus filhos dormir. Quem contava? Olha só, gente que adormeceu ouvindo histórias dos seus pais, né? E eu estava pensando que provavelmente os que estão aí mais para a faixa dos meus netos hoje do que para os filhos, que contavam história, eu fiquei pensando: gente, vocês adormecem ouvindo história dos pais? Ou é a televisão, ou é o celular que conta a história para você adormecer? Porque os tempos mudaram, mas nós somos ainda a nossa história. E, cara, eu me lembrava quando eu cresci com um cantor cristão, hinos do cantor cristão. Alguém mais? A turma lá atrás já tem mais alguns, né? E a mamãe contava histórias para a gente dormir, juntava. Nós somos 11. Claro, não nasceu tudo de uma vez, mas ela juntava, contava história. E quando a gente chegava para o papai e dizia: papai, conta uma história, já sabia. Ele começava: conta minha velha história. Quem conhece esse hino aqui? Já diminuiu, né? Porque é um hino antigo. E a gente dizia: não, pai, uma história, aquela história. E aí vinham histórias. E às vezes ele começava a contar uma história e a gente dizia: essa de novo, essa eu já conheço de cor e salteado. Mas, desculpe, hoje, esses dias, nós queremos trazer para vocês uma velha história, que deve ser uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Mas será que a gente encontra detalhes da nossa história, detalhes da história de Deus com a gente, numa velha história? Eu falei que nós somos 11, eu e os meus irmãos. E no ano passado, foi em agosto, nós nos encontramos alguns espalhados pelo Brasil. Sou maranhense, casei com um catarinense, escorreguei Brasil abaixo. Graças a Deus. E então, a gente tenta se encontrar. E antes de passar para o Valdir, eu queria lembrar um momento. Nós estávamos em Brasília, meio termo, alguns irmãos nos encontrando, estávamos na piscina. O irmão mais velho dos 11, o irmão mais novo dos 7 homens, que é o número 10, e eu que fico no meio. E nós sempre contamos histórias, mas naquele dia a gente estava lembrando de um episódio, aliás, de 2 episódios na família, em que um de nós saiu de casa.
E foi interessante porque nós combinamos relembrar cada um na sua memória. Quando aconteceu aquilo, nós tínhamos idades diferentes. E foi muito interessante quando cada um foi relatando como lembrava a história da saída do irmão, que foi primeiro separou. Um virava para o outro e dizia: eu não sabia disso, ou eu não me lembrava disso. Conta mais. E a gente foi juntando os detalhes de uma história que era uma única história, vivenciada por todos nós, mas para cada um a marca que ficou foi diferente. A história de um irmão que saiu e a história de como aconteceu e de como ele voltou. Uma velha história, sempre presente e trazendo a gente de volta para como que Deus costurou essa história e como que as marcas dessa história têm a ver com a minha própria história, que é a história que Deus permitiu que a gente vivesse. Valdir. Você já sabe qual é a história, que é a história do filho pródigo. Eu queria ler essa história para você. Eu não queria que você olhasse na sua Bíblia. Eu queria que você ouvisse com os ouvidos, tá bom? Não sei como é que você ouve melhor, né, essa história, né? Mas eu vou ler lentamente. E à medida que eu vou ler lentamente, né, nesse papel que você tem, de repente tem uma palavra que chama a tua atenção. Escreva essa palavra. Tem uma outra palavra que chama a tua atenção. Escreva essa palavra. Não tente apanhar tudo, porque a história é longa, mas detalhes. Então, ouça com o coração, né? Ouça com os ouvidos. E tem uma palavrinha, escreva ela, e depois a gente pode voltar a ela. Para alguns de nós, até melhor, a gente escuta melhor de olhos fechados, né? Então, se você gostaria de fechar os olhos para ouvir melhor, né? Então, deixe com que essa história seja uma novidade para você. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, lavagem, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai.
Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Esse longo texto de Lucas capítulo 15, os versículos 11 a 31, que você conhece, a gente vai dar um minuto para que você deixe esse texto de novo reverberar dentro de você e de novo agarre alguma palavra, alguma coisa que diga: olha, isso eu escutei hoje, escreva. É importante escrever isso, essa palavra, né? Se você precisa olhar o texto, né, se você tem a sua Bíblia aí, pode abrir, né, e dar uma corrida com os olhos de novo, para que você vá, né, entrando de novo nesse texto, como de repente você já entrou outras vezes. Entre no texto de novo por um pouco.
esse quadro, que o projetor não está ajudando muito, mas que está reproduzido em 3 lugares aqui na sala. Esse é um quadro famoso, de Rembrandt, a volta do filho pródigo, o retorno do filho pródigo. Talvez alguns de vocês aqui, quantos de vocês conhecem o livro do Henry Newman, A Volta do Filho Pródigo? Não. Gente, eu não estou fazendo propaganda de livro, vale a pena, mas ele reflete a sua própria história a partir desse quadro. Aqui vocês vão ter oportunidade de circular um todo e dar uma olhada nesse quadro. Esse quadro vai passear com a gente durante esses dias, à medida que a gente for refletindo. Eu queria convidar vocês a circularem em silêncio. Vamos provar que aquela cena do Apocalipse, em que houve silêncio no céu, e que dizem que não tinha mulher, porque mulher não fica calada, é mentira, tá? Nós vamos todos, homens e mulheres, você é convidado a observar esse quadro, ou aqui, ou onde está mais perto de você, tem ali, tem lá e tem aqui. Observem o quadro e anote alguma coisa que lhe chamou a atenção. Tá? Observe bem o quadro. Ele é a volta, é o reencontro do filho pródigo, que é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, com o seu pai. Nós vamos dar uns minutos para vocês circularem em silêncio, ou de onde você está, observe o quadro e anote alguma coisa, algum detalhe que lhe chamou a atenção. Não precisa falar para ninguém, só anote. Se você chegar mais perto aqui na frente, dá para olhar mais, fica mais claro um pouco. Então, pode chegar aqui, pode, né? Se você tiver ceratocone como eu, é mais difícil de enxergar alguns detalhes, né? Mas você pode vir e olhar mais de perto. Pessoal, como nós somos muitos, e esses quadros vão nos ajudar durante as reflexões, esses dias, eles vão ficar aí. Vocês podem observar nos outros horários com mais detalhes, tá? Mas devido ao tempo, a gente vai acelerar um pouco. Isso significa que você tem muito tempo para olhar depois. Alguém gostaria de falar rapidamente, só 3 pessoas, algum detalhe, rapidamente, tal detalhe me chamou a atenção, não precisa dizer por quê, ainda.
as mãos do pai sobre as costas ali do filho, né? Aí, essa daí mesmo, que está lá, né? Me chamou a atenção. Vamos integrar o que a gente ouve, porque a gente pode olhar depois com mais atenção. Mais uma pessoa? O que me chama a atenção é que, diante da escuridão de toda a cena, a luz está sobre a ação de acolhimento do Pai. A luz mais intensa está sobre aquela imagem. Obrigada. Mais uma pessoa. O filho se ajoelhou, né? Humildade, para pedir perdão. Obrigada. Eu gostaria. Tem algum jovem lá atrás que gostaria de falar alguma coisa que observou? Não? Não por enquanto, né? Que o filho pródigo estava perdido e foi encontrado. Vocês ouviram? O filho pródigo estava perdido do pai e foi encontrado. A gente vai ter mais tempo para interagir. Então, a Cilida já falou que esse é um quadro muito famoso, né? Que chama A Volta do Filho Pródigo. Rembrandt foi um pintor holandês, né? Esse quadro ele pintou em 1666. Antigo, né? 1666. Ele morreu 3 anos depois. Como a Cilida já falou, ele foi um pintor famoso. E se você for para a internet, claro que não agora, não é? Você vai ver que ele pintou muitas coisas. E entre as grandes obras dele, assim, tinha duas coisas: muito autorretrato, autorretrato, e muitas cenas bíblicas. Né? Ele teve uma vida complicada. Né? Ele nasceu em 1606. E ele casou em 1634. Mas olha só, em 1634, ele se casou com a Saskia. Eles tiveram um filho que morreu com 2 meses. O primeiro filho deles nasceu e morreu em 1635. A segunda filha, chamada Cornélia, morreu em 1638. 3 semanas após o parto. A terceira filha, também chamada de Cornélia, morreu em 1640, com 1 mês de idade. O quarto filho, que chamava Titus, que nasceu em 1641, né, quer dizer, é uma escadinha, né? Ele sobreviveu. Sobreviveu o quarto filho, mas, provavelmente em consequência do parto, morreu a Saskia, que é a esposa dele, em 1642. Né? Ou seja, ele casou em 1634, teve um filho que morreu em 1635, teve um outro filho que morreu em 1638, teve a terceira filha que morreu em 1640, com 1 mês de idade. O quarto filho sobreviveu em 1641, mas morreu a esposa em 1642. A partir de 1640, ele teve um caso com a empregada, Hendrikle. E em 1654, eles tiveram um filho, chamado Cornélia. Me chamou a atenção como ele insistiu com a Cornélia, né? E esta faleceu em 1663, e o filho morreu em 1668. E depois morreu a segunda esposa, e ele ficou os últimos anos sozinho. A vida do Rembrandt foi uma vida famosa, no sentido de que ele pintou muito, ganhou dinheiro, mas teve enormes problemas financeiros.
a grande parte das propriedades dele foram hipotecadas. E ele declarou quase que falência. E no final da vida dele, 3 anos antes de ele falecer, ele pintou esse quadro. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que esse quadro, ele foi pintado depois de uma vida, depois de um período muito difícil na própria vida dele. E esse quadro, de alguma forma, reflete a vida dele. E a pergunta que a gente faz quando a gente olha para os textos bíblicos e, de repente, também olha para esse quadro, é dizer quem somos nós nessa história. Quem era o Rembrandt? Ele era o filho pródigo? Ele era, como personagem, o pai que acolhe? Ele era alguém que estava simplesmente olhando de longe? Claro que a gente à noite, vocês vão ver que vai dar para olhar melhor a esse quadro, mas uma das perguntas é: quantas pessoas estão contemplando essa cena? Quantas são as pessoas que estão contemplando a cena? Quantas? Não, peraí, 5, 3? 3. Isso, essa é a cena, né? E tem algumas pessoas que estão olhando. Esse aqui está 4. Por que 4? Hein? Aqui, né? Esse aqui todo mundo vê, né? Até eu vejo, né? Esse aqui também, mas tem aqui, né, Euquias? Tem um rosto aqui de uma mulher. São 2 mulheres, 2 homens, e tem um rosto aqui. Não deu. Você está fazendo assim, eu também não. A Cileda, né? Esse livro que a Cileda... Olhando ausente. Tá vendo? Esse livro, O Filho Pródigo, que a Cileda falou, A Volta do Filho Pródigo, esse autor, o Henry Newman, ele escreveu, basicamente, ele escreveu esse livro, é um livro muito famoso, né? E ele escreveu muito inspirado por essa pintura. E ele fala da experiência dele de gastar, de ter acesso à pintura, né, olhar ela e ficar horas diante dela, né, que é muito difícil a gente fazer isso aqui. E então ele reflete sobre toda a história da vida dele. A Bíblia faz isso com a gente. A Bíblia, a gente olha para ela e ela fala da gente. A Bíblia tem uma capacidade muito grande, né, de contar as histórias, e ao contar as histórias, a gente se sentir convidado, desafiado a participar delas. Então, essa parábola do filho pródigo, ela não é simplesmente uma parábola que você lê, ela é uma parábola da qual você participa. E a pergunta, de alguma forma, que o texto faz para nós, é: qual é o teu lugar nela? Qual é o teu lugar nela? E provavelmente, para alguns de nós que já temos um pouco mais de anos, a gente muda de lugar, não é? A gente muda de lugar. Há momentos onde a gente de repente, o filho mais velho. Há momentos que a gente é o filho mais novo. Há momentos que, como pai, como mãe, você, de repente, acolhe, né? Mas sempre, de novo, o texto nos convida a uma volta para casa.
que é a casa? O que é a casa? Engraçado, você, quem sabe inglês? Qual é a palavra em inglês para casa? House. House, isso. A outra? Hã? Home. House e home. Né? É interessante, em inglês tem uma palavra para house. Né? O que é house? House é a casa. Isso, né? A casa, a física. O house é a casa física. Home é o lar. Isso, a casa e o lar. Tá vendo? A gente tem palavras, não é? A casa e o lar. Né? Hein? Sweet home, é verdade, né? É uma expressão clássica, home, sweet home. A casa, em parte de nós, vamos dizer, a casa é endereço físico, né? É físico, é um lugar, né? E esse lugar tem importância na nossa história, tem importância na nossa vida. E o que você estava dizendo, eu sou de Joinville, né? E a gente vai saindo daqui na terça, eu vou dar uma passada lá na casa onde eu nasci, a casa onde meus pais moravam. Faz 1 ano e pouco que meu pai faleceu. E então ele viveu naquela casa, mais de 60 anos, né? Sempre o mesmo endereço, Rua Aquidabã 495. Então, aquela casa significava muita coisa, né? E quando o papai faleceu, dizia, e agora? Mamãe já tinha falecido. A casa, né? E a última vez que nós passamos lá, eles já estavam, né? Porque lá vai ser um restaurante agora. Né? Vai ser um restaurante. Então, eles estão derrubando a casa. A última vez que nós passamos lá, a Cileda tirou umas fotos e mandou para os nossos filhos. E as fotos que ela tirou foi da bananeira. A bananeira. Porque a bananeira era um símbolo, né? Quando a gente passava lá, o papai dizia, quer levar banana? Né? Nas últimas vezes que eu fui lá, eu fui cortar cacho de banana. Quer dizer, a bananeira era um pouco era uma linguagem, né? Era um jeito de a gente dizer, ó, isso que sobrou da casa, a bananeira. Mas é interessante esse sentimento dentro de mim, que fala sobre a morte de um período, né? A morte de um tempo. A casa onde eu nasci, a casa onde eu cresci, a casa onde meus pais viveram mais, né? Meu pai mais de 60 anos, com o falecimento dele, o falecimento da mãe, ela foi embora. E eu dizia para os meus irmãos, fechou um capítulo. Fechou um capítulo. Mas é um endereço físico que é importante na nossa vida. Quando eu voltava para Joinville, significava voltar para a Rua Aquidabã 495. Né? Significava voltar para aquela casa. Quando aquela casa vai virar um restaurante, não existe mais Rua Aquidabã 495 para mim emocionalmente, não é? Porque ela não é mais a mesma coisa. Acho que a gente vai falar um pouquinho, e hoje de manhã a gente está só começando essas conversas, né? E um pouco as nossas memórias, e dizer qual é o endereço? Qual é o teu endereço? Da onde você vem? Qual é a tua história? Né? Tem alguma Rua Aquidabã 495 na tua vida? Aonde é isso? A Cileda falou antes que nós somos, fundamentalmente, as nossas memórias. Né? E claro, quanto mais idoso a gente mais memórias a gente tem. Às vezes também, depois que fica muito velhinho, mais memória a gente esquece, né? Mas isso é
outro capítulo, né? Mas a nossa casa é um endereço físico. É um lugar, né? Eu não entendi direito ainda aqui, né, qual é a relação da Lindóia com Umuarama. Mas parece que teve assim, muita influência de Umuarama na Lindóia, né, de um pessoal que foi chegando, e aí veio uma espécie de o quê? Filial de Umuarama na Lindóia. Né? Gente, o que significa isso para a história da igreja, para o DNA da igreja, para o jeito de ser da igreja? A gente vai voltar a falar mais sobre isso. E a pergunta um pouco que eu tenho para vocês agora é dizer qual é o teu endereço. Né? Como que na história da tua vida você vai tendo endereços. Mas a casa é também identidade. Identidade, né? O que é identidade? Identidade é o que a gente é. Né? Nós nunca somos só um endereço físico, né? Nós temos, nós somos, a nossa identidade é quem a gente é. Ou seja, eu estou ficando aqui, Euquias, porque aqui eu estou mais perto de vocês. Tá bem? Eu prefiro. Eu não tenho... Eu estou lembrando de história, gente. Né? A primeira vez que eu fui para São Luís do Maranhão, e na época a gente ia de ônibus para São Luís do Maranhão, e era longe para Chuchu. Né? Então quando eu casei, foram 55 horas de viagem de ônibus para poder casar com ela. Por isso que eu acho que ela tem uma dívida enorme para comigo. Precisa me tratar bem, né? Depois de tanto... Né? Mas na primeira conversa, assim, a primeira vez que eu fui para o Maranhão, para conhecer os pais dela, foi também quando eu conheci São Luís, né? E aí, então, teve um momento onde a mãe dela, nós sentamos juntos, a mãe dela olhou para mim e disse assim, ela olhou para mim e ela disse assim, olha para mim, ela vai ficar assim. Eita, sogrinha! Eu não falei nada, né? Você já pensou se eu dissesse assim? Não ia dar, né? Mas é interessante que à medida que a dona Cileda vai ficando assim mais... você entendeu, né? Ela vai ficando parecida com a mãe dela, com a dona Lídia. A dona Lídia, ela sempre contava histórias, parábolas, sempre ela falava por histórias. A Cileda, puxa, ela conta história, não para nunca. Né? Então, a Cileda é não só Rua Frei Hermenegildo, que é o endereço, né, de onde ela viveu muitos anos, esqueci o número, 95? Isso. Mas ela é também a herança dela, o pai, a mãe. Não é? A identidade, como eu disse, é quem a gente é. Eu não tenho como negar que eu sou quem eu sou, que coisa mais óbvia, né? Desculpe. Né? Eu sou Steuernagel. Não sou Schwarzenegger, não sou Strogonoff, né? Eu sou Steuernagel. Né? Eu sou meu pai, minha mãe, eu sou aquele lugar de Joinville. É interessante, né? A gente tem um grupo de WhatsApp dos irmãos meus, meu irmão, minha irmã, cunhados, né? De vez em quando, especialmente a minha irmã ou a minha cunhada, solta uma palavra em alemão lá. Geralmente é um alemão horrível, porque é um alemão marcado por joinvilês. Né? Porque a gente cresceu falando, a minha avó nasceu no Brasil, mas nunca aprendeu português, né? Então, mas a gente falava assim, né? Geh mach die Janela zu, né? Ou seja, era uma mistura de alemão com brasileiro, com português, né? Mas a gente cresceu com essa ideia de que nós somos descendentes de alemão, nós somos sangue puro, né? Sangue é azul. A Cileda, ela veio de São Luís do Maranhão
para misturar esse sangue. É uma ofensa misturar esse sangue, não é? Então que coisa ridícula, né? Mas a gente chamava os brasileiros, como se a gente não fosse, né? De Blaue. Você é um Blaua. Né? Um Blaua é mais moreno, mais interessante. Blaua é azul, não sei de onde que veio esse negócio. Né? Eu sei que a gente tinha um palavrão assim, a gente chamava alemão batata, pé na bunda, mão na lata. Essa é uma coisa que a gente falava na infância. Ô, seu alemão batata, pé na bunda, mão na lata. Né? Aí um dia eu estava limpando, acho que a varanda lá de casa, e passou um menino, não sei o que aconteceu, eu sei que eu xinguei ele. Ô, seu alemão batata! E foi quando a minha mãe entrou e disse, e você é o quê? A gente, quem é a gente, quem é a gente, quem é? Quem sou eu? Quem somos? Quem é a gente? Como que você se desenha? Como que você iria descrever quem você é? Né? Como que... Como eu digo, a Cileda conta histórias, a Cileda, né, eu descrevo ela, quem sabe melhor do que a mim mesmo. A gente tem marcas que a gente carrega consigo. Quando nós começamos a namorar, a Cileda, ela estava em São Paulo. Foi em São Paulo? Não, mas eu quero contar uma história, né? Porque quando a Cileda sempre é assim, a Cileda era uma pessoa sensível, ela é poeta, poetisa, ela abraça, ela é uma pessoa, né? Sweet, né? Doce. Hein? Isso, aí casou com o alemão. A minha fama lá na ABU era do alemão grosso. Lá veio esse alemão grosso. Aí o dia que eles falaram para a nossa chefe, que imagina, sabe quem era? Neuza Itioca. Vixe, era outra Neuza. Aí falaram, o Valdir e a Cileda estão namorando. Aí ela disse, coitada da Cileda. Acho que é um trauma que eu carrego até hoje, né? Coitada da Cileda. Mas eu tenho tratado ela bem. É que a nossa identidade, quem a gente é também uma coisa que a gente vai construindo, né? A gente é os nossos pais, as nossas mães, mesmo que vocês jovens, que estão escondidos, né? Acham que vocês não têm nada a ver com o pai e a mãe de vocês, né? Que vocês vão fazer a própria história de vocês, vão se enganando, vão. Porque a gente é quem a gente é a nossa história, a gente é a nossa herança, a gente é o nosso DNA, não é? Mas a gente também é quem a gente vai construindo no decorrer da vida, não é? Então, eu hoje sou menos alemão batata, pé na bunda, mão na lata, porque eu casei com a Cileda. Gente, às vezes eu acho que eu estou tão parecido com ela, eu acho que eu estou ficando molezinho, né? Muito sweet. Meu filho que fala, ô pai, você não é mais o mesmo não, né? Não dá mais bronca agora, né? Porque a gente vai se convertendo. Tomara, né? A gente vai piorando. Né? Então, quem que você vai se transformando? E eu acho que a grande pergunta para nós é o que é que o Evangelho vai fazendo da gente? O que é que o Evangelho vai fazendo da gente? À medida que a gente vai sendo conhecido por Deus, quem que a gente vai, né? Em quem a gente vai se transformando? Né? Como que é isso? Bem, Euquias, você falou para a gente que a gente ia seguir aqui um pouquinho, tá bem? Né? O Evangelho, ele não é alguma coisa cosmética, né? O Evangelho não é alguma coisa que a gente passa na cara para ficar melhor, né? É isso? Desculpa a linguagem muito crua assim, né? Mas vocês entenderam, né? O Evangelho, ele vai transformando a gente de dentro para fora. Em que o Evangelho vai
né? Como que o evangelho chegou na tua casa, na tua família, e o que ele vai fazendo de você? Eu sou, como eu já falei antes, né, eu sou filho de descendentes alemães, e muitos alemães no passado, né, muitas gerações antes, eles vieram para o Brasil como luteranos. E eles trouxeram a sua igreja com eles, né? Então, a igreja luterana, ela não é uma igreja de missão, ela é uma igreja de imigração, né? Ou seja, os luteranos vieram, trouxeram os pastores com eles, com a planta da igreja. Você vai numa igreja luterana tradicional, você vai ver que o pastor usa toga, né? Porque tudo isso é uma coisa importada, né? Então, a igreja luterana, ela tem muita gente nominal. O que quer dizer isso? Eles são luteranos de tradição, como no Brasil são os católicos, né? Vai de vez em quando. Eu nasci numa igreja, numa tradição luterana nominal. Meus pais, né, eram luteranos, eu fui batizado como criança, depois na igreja luterana tem um negócio chamado ensino confirmatório, lá pelos 12 anos, né? Luterano tradicional. Mas quando eu era menino, é que o evangelho foi chegando através de uma missão alemã que veio trabalhar no Brasil e que falava da necessidade da evangelização, da Bíblia, né? Contava as histórias para os meninos, e foi esse o encontro com o evangelho. Eu vi o que esse evangelho foi fazendo lá em casa. E acho que a melhor forma de eu ver o que esse evangelho foi fazendo lá em casa é ver os meus pais morrendo. Porque eu acho que foi quando eles estavam morrendo que a gente pôde olhar para trás e ver como que esse evangelho foi transformando a vida deles, né? Então, é interessante que quando a mamãe já estava doente, mamãe sempre foi uma pessoa doente, sempre não. Eu falo assim, eu nunca conheci minha mãe não doente, né? Então foram anos e anos e anos, né? Então, mas é interessante que, como a Cileda, é que a mamãe foi falando de algumas coisas quando ela estava se preparando para morrer. Mamãe, no final, morreu com um tumor no cérebro, né, que é coisa muito rápida. E aí depois, é interessante que ela falou para a Cileda, porque ela que é a suíte, né? Ela que é, né? Então, e a mamãe falando de como ela iria encontrar Jesus depois da morte dela. Ela falou mais coisas, falou de como que ela queria ser vestida no caixão. Ela queria estar bonita, passar batom. Levou batom com ela, né? Isso, bonito. E ela falava de como ela vai encontrar com Jesus, com o jeito que Jesus ia olhar para ela. Então, alguém poder morrer assim é porque tem uma história de vida, não é? E que é uma história de vida que não é necessariamente fácil, doente por décadas, né? Mas é uma construção de vida. Ela sabe que ela vai para casa e ela está se preparando para ir para casa. O que é que o evangelho está fazendo com você? E em quem o evangelho está se transformando? Acho que lá em casa, mamãe foi aquela que abraçou mais essa coisa do evangelho. Papai era durão. Papai era osso duro de roer, né? Ele era o homem prático, ele era o homem duro, ele era o homem rígido, ele era um homem de trabalho, né? E mamãe teve muito trabalho com ele, né? E essa coisa de muito evangelho, muita igreja, muita oração, nunca foi muito coisa do papai. Papai não gostava muito, que eu insistia com ele para ir em reunião de evangelização. Ele era resistente. No sepultamento dele, eu disse que o papai foi um homem que se converteu à prestação. É verdade, graças a Deus ele teve essa vida longa, e no final, já no hospital, nesses dias, um pouquinho antes dele morrer,
o nosso filho mais velho tinha chegado, ele mora nos Estados Unidos, estava no Brasil, e foi o neto mais velho dele, foi o neto do coração, foi o neto das histórias. E o meu filho pôde ir para o hospital um pouquinho antes do papai morrer. Eu disse, pai, vamos tomar ceia aqui no quarto do hospital? E ele disse, ele concordou, né? E o meu filho estava lá, e nós tomamos a ceia. No final da ceia, eu perguntei para ele, pai, você gostaria de orar? Né? Papai nunca foi muito essa coisa de muita oração, assim, né? No final da vida, ele foi aprendendo a orar, né? E então ele disse, quero. E ele foi orar. Ele começou a orar, né? E aí, no final da oração, eu disse, nossa, a palavra que mais vezes apareceu no decorrer da oração dele foi agradecer, foi gratidão. De caramba, isso aí é a conversão do velhinho Seu Raul, né? Isso é o evangelho que faz. Ao final de uma vida, o evangelho foi... Porque ele não era um homem de ficar dizendo muito obrigado, de expressar gratidão, essas coisas. Não, papai não era muito esse negócio, não. Mas foi se tornando. O evangelho vai tornando a gente numa pessoa... Numa pessoa que tem o quê? Que tem nela a marca da criação de Deus. O evangelho vai transformando a gente em alguém que vive segundo a imagem e a semelhança de Deus. Foi para isso que Deus nos criou. Tem essa palavra em Eclesiastes 3, não é? Eclesiastes 3, 11, que diz que Deus pôs no coração o anseio pela eternidade. É bonito isso, não é? Deus pôs no coração o anseio pela eternidade. Há uma palavra dos pais da igreja, que é um dos pais da igreja, que é o Santo Agostinho de Hipona, que ele diz assim: no princípio criou Deus o ser humano e lhe deu um coração que está inquieto até que ache a paz em Deus. Então, se tem uma coisa que eu gostaria que você saísse daqui na terça-feira, é gravado essas palavras de Agostinho. No princípio, criou Deus o ser humano e lhe deu um coração que está inquieto até que ache a paz em Deus. Deus pôs no nosso coração, né, a semente da eternidade. A gente vai falar sobre a nossa casa aqui. E uma das perguntas que a gente... o que é a casa? O que é a casa? Como que a gente vai falar dessa casa? E eu queria deixar para nós essa palavra, e eu estou terminando, que a nossa casa é o lugar onde a vida pulsa. Sabe o pulsar da vida? O que é a casa? A casa é aquilo que é o lugar vital. A casa é o anseio. A casa é o desejo. A casa é o sonho. A casa é aquilo, é a saudade. A casa é a saudade. A casa é o lugar aonde você diz, é aqui. É interessante essa coisa de lugar. Às vezes a gente pensa que aqui a casa quando a gente fala como cristãos, a gente pensa que a casa é um lugar abstrato, algum lugar. Não, a casa é um lugar. E é interessante que Deus nos mostra, o próximo slide fala sobre isso, não é? Se você passar para mim, ei, tchê. Ah, tchê não, né? Passa para mim.
Deus escolhe ter a sua casa entre nós. Acho que essa é uma das coisas mais bonitas, não é? De toda a caminhada de fé. Não é a gente que vai para um lugar onde Deus está, por assim dizer. Deus vem aonde a gente está. Né? Essa palavra de João 1,14 é básica, né? O que diz? E o verbo se fez carne. E aí? E habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Cheio de quê? Graça e verdade. Gente, que é isso? Né? Deus fez, a gente podia se habitar, não é? Deus fez o seu ninho entre nós. Deus fez o seu ninho entre nós. Deus se aninhou entre nós. O verbo se fez carne e habitou e se aninhou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E nós, a partir dessa presença, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Essa palavra, ela é uma palavra, e eu queria essa Bíblia aí, dona Cileda. Essa é uma palavra que fala da encarnação de Jesus, não é? Fala de Jesus, no início do Evangelho de João, fala sobre a vinda de Jesus. Mas tem uma outra palavra que volta essa mesma imagem, que é lá de Apocalipse. E com ela a gente termina. Apocalipse, está demorando para eu chegar em Apocalipse aqui nessa Bíblia, mas eu acho que tem. Apocalipse capítulo 21, é lá no finalzinho mesmo. No capítulo 21 de Apocalipse. Então, vi novos céus, primeiro versículo, novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Deus escolhe ter a sua casa entre nós. E nessa escolha entre nós, ele vem por inteiro, como nós vemos na encarnação de Jesus, e como nós vemos na promessa. A casa, Deus faz, por assim dizer, a sua casa entre nós. A pergunta é se nós queremos essa casa. A pergunta é se nós queremos conviver com Deus nessa casa de Deus, nessa presença de Deus. Porque é só quando nós vivemos nessa presença de Deus é que nós nos encontramos como pessoas que têm a marca de Deus, a dignidade com a qual Deus nos dá, que nós temos, né, que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Olha como essas coisas todas se encaixam, não é verdade? Lá em Gênesis, no capítulo 1, tem essa palavra que diz que Deus nos cria a sua imagem e a sua semelhança, lá no início de Gênesis. Em João, no capítulo 1, tem essa palavra de que Deus vem
para se encarnar entre nós. Não apenas Ele nos faz a sua imagem e semelhança, mas Ele vem para se aninhar entre nós, para nos chamar para fazer parte dEle. E lá em Apocalipse, diz que a Nova Jerusalém é a cidade, né, dos céus que vem e Deus vem para permanecer conosco, para viver entre nós numa nova realidade. Essa é a casa. Esse é o lugar, por assim dizer. Essa é a história do Deus que nos chama para dentro dele mesmo. E ele é a nossa casa. Hoje à noite a gente fala um pouquinho mais sobre isso.